Boa tarde a todos. É um prazer nos encontrarmos novamente, mesmo que não estejamos unidos fisicamente na Casa da Esperança Chico Xavier, como é de costume. Antes do ano passado, no início do ano de 2020, ainda tivemos a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente. Mas devido a essa pandemia que está ocorrendo no nosso planeta, essa situação, esses problemas com o coronavírus que está atacando todo o nosso planeta. E agora nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso país, no nosso Brasil, no nosso estado, e é um momento que nós devemos ter todos os cuidados possíveis para nos mantermos saudáveis e, portanto, nós espíritas que seguimos essa doutrina maravilhosa de tantos ensinamentos, como a gente fala sempre, o Consolador prometido por Jesus, nós também temos que nos preservarmos os nossos corpos físicos, que é o veículo da nossa alma, e nos cuidarmos de todas as formas possíveis. Por isso que hoje nós nos encontramos em nossos lares e tendo esse encontro virtual. Eu aqui na minha casa, vocês nas suas casas, mas todos nós estamos unidos pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pelos nossos corações e pela nossa união em torno dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então, para tanto, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos relaxar neste momento em que nos encontramos, unidos pelos nossos pensamentos, e vamos pedir ao Pai maravilhoso, que é Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, que nos ilumine nesta tarde de sábado, que possamos receber as bênçãos do Pai, como recebemos todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, estamos recebendo as bênçãos, mesmo que às vezes tenhamos dores, problemas na nossa caminhada, mas a gente sabe que o Pai está sempre do nosso lado, nos auxiliando, nos ajudando, os seus enviados estão sempre presentes para nos proteger, para nos auxiliar, e tudo que surge no nosso caminho são remédios necessários à nossa evolução, ao nosso crescimento. Rogamos ao Pai que sejamos intuídos na tarde de hoje, todos nós, não só eu que estou aqui falando, mas todos os nossos irmãos que se encontram nos seus lares, que possamos ser intuídos para assimilarmos um pouco do que vamos falar nesta tarde. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que possamos continuar a nossa caminhada sempre com fé, com equilíbrio, com resignação e aceitando tudo aquilo que é colocado em nossos caminhos, mesmo que tenhamos sempre a força para lutarmos no sentido de nos melhorarmos, de ultrapassarmos as barreiras, de vencermos as provas e que possamos também espiar os nossos erros passados através de tudo que o Pai coloca na nossa caminhada para que possamos vencer. Então, que sejamos fortes, que tenhamos fé e que possamos vencer essa luta do bem em prol da nossa evolução espiritual. Muito obrigado e que assim seja, Senhor. Muito obrigado a todos. Então, nos encontramos mais uma vez. E hoje não, eu estava pensando no decorrer da semana, quando eu fui convidado para fazer a exposição doutrinária do dia de hoje, e eu pensei, o que eu poderia falar? E aí, vendo no Evangelho, eu vi bem-aventurados os aflitos. Aí eu pensei, bem-aventurados os aflitos em relação à atualidade. E é isso que nós gostaríamos de falar. Mas vamos nos reportarmos a alguns outros ensinamentos que nós, dentro do Espiritismo, estamos sempre aprendendo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus criou nós, quando nos criou como espírito, nos criou simples e ignorantes e deu o caminho para nós seguirmos. E muitos seguiram caminhos tortuosos, erraram, outros seguiram os caminhos retos, equilibrados, e nos deu as provas. E aqueles que erraram nessa caminhada, também o Pai nunca abandona e deu a oportunidade que pudéssemos também espiarmos esses erros que cometemos ao longo da caminhada. Então, sempre que surge, e
alguma coisa na nossa caminhada são reflexos daquilo que nós fizemos. E neste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos tantos assuntos: justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e são tantas coisas: esquecimento do passado, motivos da resignação, suicídio, loucura, bem e mal sofrer, e tantos outros ensinamentos que constam nesse capítulo, que é um dos maiores capítulos do nosso Evangelho, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que nos esclarece tantas coisas. E a gente está passando por esse momento de pandemia, que a gente está vendo em famílias tantas pessoas que desencarnam, que sofrem, pessoas que estão na UTI, pessoas que estão aguardando nas filas da UTI, pessoas que estão nos seus lares, sofrendo porque não tem um hospital, os hospitais estão lotados, pessoas que cuidam, familiares que estão perdendo fisicamente os seus familiares, aqueles que desencarnam também estão sofrendo essas dores do momento, pessoas que têm seus filhos, jovens, saudáveis, que eram saudáveis, jovens que nunca tiveram problemas de saúde física, de repente são acometidos por esse vírus, o coronavírus, o Covid-19, e eles vão para os hospitais e não retornam mais. Então, é um momento muito difícil, e um momento que todos nós devemos ter o equilíbrio, o controle, sabendo que Deus jamais nos abandona, que Ele nos deu essa caminhada, nos criou simples e ignorantes para caminharmos, para evoluirmos. E hoje nós já passamos pelos mundos primitivos e nos encontramos num mundo de expiação e provas, onde que nós podemos expiar os nossos erros passados e podemos vencer as provas que surgem nos nossos caminhos para nós darmos um passo à frente na nossa evolução. Então, para isso que nós estamos aqui, neste momento de estudo, de aprendizado dentro dessa doutrina. E eu sempre digo que nós, espíritas, somos privilegiados, porque dentro do espiritismo nós aprendemos tantas coisas que faz com que nos tornemos mais fortes, mais resistentes, pela compreensão de tudo que surge no nosso caminho. Nós não temos uma fé dogmática, só nós aprendemos. Kardec, esse espírito grandioso, que é o consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que foi codificado através do nosso mestre também, Kardec, e esse espírito também grandioso, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois usou o pseudônimo de Allan Kardec, ele fez com que nós pudéssemos compreender melhor da maneira que ele colocou todos os ensinamentos dos espíritos que ele colocou na doutrina, nos livros, para que pudéssemos estudar. E isso nos fortifica, nos auxilia na caminhada do evolutivo. Então, por isso que eu digo que nós somos privilegiados. E tudo que surge nos nossos caminhos, nada é por acaso. E também, se nós concebermos Deus como perfeição, como amor, como bondade, e o que é Deus? Deus é amor, é bondade, é perfeição. Como nós poderíamos pensar que nós estamos sendo castigados, ou muitas pessoas nesses momentos difíceis, como eu comentei anteriormente, pessoas que estão tendo a morte física de seus filhos, de jovens saudáveis, jovens que estudavam, jovens que seus pais, muitas vezes jovens que ficam sem os seus pais, crianças que também ficaram sem os seus pais. Então, tantas coisas acontecendo, e as pessoas que ficam vendo tudo isso, será que muitos comentam, o que Deus está fazendo com a gente? Por que todo esse castigo? Por que todo esse sofrimento? E Deus, no momento que nós compreendemos Deus por amor, por bondade, esse Pai jamais nos abandona, mas tudo que nós plantamos, nós temos que colher. Isso também está no ensinamento do Pai. Tudo aquilo que plantamos, nós temos que escolher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a gente vê que muitas vezes nós erramos aqui, nessa caminhada, nessa vida, nessa existência, e nós sentimos os reflexos. Aqueles que se excedem, às vezes com gastos, sentem a dificuldade econômica,
Aqueles que se excedem nos vícios, em drogas, em bebidas, sentem o resultado. Qual será o resultado? Às vezes tem um prazer momentâneo naquele momento de uso de bebidas, de festas, de satisfações, de drogas, mas o resultado posterior também, o efeito é dolorido, é doloroso. E assim, tudo que surge nos nossos caminhos, não é? Mesmo aquilo que a gente não lembra, nós somos pessoas agora nessa vida, nessa existência, que nos achamos pessoas boas. Pô, eu faço tanto bem, tantas coisas boas, muitas pessoas pensam assim. Por que eu estou passando por todo esse sofrimento? Por que eu estou passando por toda a angústia, todas essas dores? Porque são efeitos de alguma coisa passada, de algum erro que nós cometemos. Se não cometemos nessa vida, nós cometemos em vidas passadas. Por isso que também é mais uma coisa boa do Espiritismo, o esclarecimento da reencarnação. Nós compreendemos, porque se não houvesse a reencarnação, nós poderíamos pensar, pô, que Deus é esse? Esse Pai que dá felicidade para uns, uns vivem, como também se a vida acabasse com a morte física. Aí Deus dá a felicidade para um, dá a felicidade para outros, e outros sofrem desde que nascem. E aí, o que será? Ah, isso é o pecado original. Mas que pecado original? Por que essas pessoas sofrem tanto e outros não? Então, seria injusto. O Pai não seria esse Pai de amor e bondade. Esse Deus não seria o Deus de amor e bondade. Seria um Deus que daria privilégios a uns, seria um Deus parcial. Escolheria uns e não cuidaria de outros, faria com que uns sofressem, outros tivessem felicidade, prazeres, e outros tivessem angústias. E a gente sabe que não é assim. Então, isso aí, o Espiritismo nos esclarece também sobre a reencarnação. Nós estamos reencarnados. E se nós estamos passando por algum momento difícil e não foi causado nessa existência, é sinal que houve alguma coisa na existência anterior e hoje nós estamos resgatando aquilo que nós erramos no passado. Então, por isso que eu sempre falo para meus irmãos, minhas pessoas, meus familiares, pessoas que convivem comigo, que devemos estar sempre vigilantes às nossas ações no momento em que vivemos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã conosco, mas nós sabemos o que nós podemos plantar para colher no futuro. Se nós fizermos o bem, plantarmos flores, nós vamos colher flores. Se nós fizermos o mal, formos agressivos, violentos, não caridosos, o que nós vamos colher? Se nós plantarmos espinhos, vamos colher espinhos. E não é para isso, não é o ensinamento do Pai. O ensinamento do Pai, o ensinamento do nosso Mestre Jesus, esse nosso espírito mais evoluído, que passou pela face da Terra e que nos trouxe esses ensinamentos tão grandiosos que continuam necessários até hoje no nosso Evangelho. Esses ensinamentos dizem que nós devemos fazer o bem. Isso aí que nós temos que seguir o caminho. Jesus foi o nosso maior exemplo, que o amor é a prioridade de tudo. Nós devemos amar, perdoar sempre, que todos nós, e quando nós estivermos sofrendo os momentos difíceis aqui nessa vida que nos encontramos, ele disse, bem-aventurados os aflitos. Mas não é os aflitos que renegam o Pai, que se cobram, que diz não tem Deus, não tem justiça, que coisa horrível que nós estamos passando. São aqueles aflitos, aquelas aflições que são aceitas com resignação. Aquelas pessoas que são resignadas, que sabem que tudo que surge no nosso caminho é para o nosso bem. A dor é o remédio. Muitas vezes, a dor é o remédio. E esse remédio, a nossa vida é tão curta aqui no planeta, nessa existência, é como se fosse um relâmpago. Depois nós vamos perceber, porque nós somos espíritos eternos, que temos toda a vida para evoluir, para um dia chegarmos que nem Jesus, nos mundos celestiais. Nós estamos no mundo de expiação e provas, já passamos pelos mundos primitivos, estamos num momento de transição para passarmos para o mundo de regeneração, depois iremos para os mundos felizes, até chegarmos nos mundos, nos mundos celestiais, como Jesus, o mundo que Jesus habita, o mundo que Jesus habita, que é o nosso governador da Terra, é o Espírito mais perfeito,
que nos orienta com suas equipes que governam o nosso planeta Terra. E nós estamos aqui, se nós tivermos resignação, como foi ensinado por Jesus, para enfrentarmos as nossas dificuldades, nós nem vamos perceber esse tempo curto que passamos nesse sofrimento, nessa angústia. Porque nós vivemos num mundo de sofrimento ainda, é um mundo de expiação e de provas. O que é expiação? É expiarmos aquilo que nós erramos no passado. Então, nós temos que expiarmos, e essas expiações não são flores, não são coisas boas, são enfrentamentos que nós temos que ter e termos resignação para aceitar, porque muitas vezes nós pedimos para passar pelas dificuldades que estamos passando. E as provas, nós também pedimos as nossas provas. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, ainda nos preparando para reencarnarmos, nós já estamos planejando, nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes nós pedimos para passarmos pelas provas que estão na nossa frente. E nós aqui em São Lourenço do Sul, nós, todos os irmãos aqui da Casa da Esperança, Chico Xavier, que hoje estamos reunidos por este meio virtual, se nós analisarmos como as nossas provas não são tão difíceis, aquilo que nós estamos espiando não são. Então, tenhamos resignação para enfrentarmos essa caminhada, esse momento difícil. Vamos ter resignação, vamos ter força, agradecer ao Pai pelo que Ele está nos ofertando. A gente sabe que é triste todos os dias, vendo as notícias, esse sofrimento grandioso das pessoas, quantidade de pessoas desencarnando, sofrendo, mas também a gente não deve pensar nisso, porque são irmãos nossos que já cumpriram a sua vida aqui na Terra. A gente vê, pô, tão jovem, já está indo embora, tantos aí que são velhos, já não prestam mais para nada e estão aqui. Mas qual é a nossa verdadeira vida? A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós somos espíritos. E para a nossa evolução, mesmo nesse momento, nós estamos aqui encarnados em um corpo físico. Estamos vivendo na carne neste momento. Mas a nossa vida é a vida espiritual. Então, é como se nós estivéssemos nessa prisão, estivéssemos presos aqui nesse momento. E nós não percebemos como espíritos encarnados, mas muitas vezes, quando estamos emancipados, a nossa vontade de permanecer livres, porque lá nós temos a liberdade, lá é a verdadeira vida, é a vida espiritual, mas nós temos que cumprir aqui. Por isso que existem as melancolias, as angústias, os sofrimentos. Às vezes nós estamos melancólicos, é o nosso espírito que está se sentindo preso e tem vontade de se libertar daí para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas o que nós estamos comentando pela melancolia, às vezes as pessoas são melancólicas, têm essa vontade de sair. E o que nós estávamos falando antes, que tantos jovens desencarnam, e a gente pensa, então, se nós estamos numa prisão, cumprindo uma pena, no momento que nós já cumprimos a pena, aquelas pessoas, aqueles irmãos que tiveram que cumprir uma pena, tiveram 20 anos na prisão. Então, chegou o momento de eles cumprirem os 20 anos na prisão. Qual é o correto? É libertar eles para seguir e vir e continuarem a vida fora da prisão. E esses jovens, nossos jovens, são espíritos que já cumpriram, vieram para a Terra e são irmãozinhos nossos. A gente sente a separação física, mas eles estiveram aqui na Terra e cumpriram, senão o Pai não permitiria que eles fossem agora nesse momento. Então, é doloroso para nós a separação física, mas tenhamos certeza que essa separação é por vontade de Deus. Só não é vontade de Deus quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para agirmos pelo suicídio, por tantas outras, provocação da morte, se nós não queremos nos suicidarmos, mas provocamos, enfrentamos outras coisas que a gente sabe que a gente está correndo risco de morte para podermos realmente morrermos. Então, isso é a nossa vontade, isso aí não pode ser. A eutanásia também, fazer eutanásia e interromper a vida. Às vezes a pessoa está doente, tudo, mas vamos fazer com que ela possa se desligar a máquina, tirar o oxigênio, ela vai desencarnar, vai parar de sofrer. Também é outra coisa que nós não podemos falar. Isso é só a vontade de Deus. Nós temos que cumprir, mas quando Deus permite que nós
que a gente vá para o mundo espiritual, é como se nós tivéssemos nos libertado de uma prisão. E a gente fala, por que aquele que é velho, aquele que está velho, ou aquele que é mau, aquele que é ruim, que faz tantas coisas erradas, continua aqui? Porque aquele ainda está na prisão. Ele tem que passar pelas provas daqui da terra ainda. E se ele não passar, se ele não tiver as provas nesta vida, ele virá para responder isso futuramente. E esses que partiram agora, equilibrados, com resignação, eles já venceram uma etapa das suas vidas, já venceram, já deram um avanço. Por isso que o Pai permitiu com que eles partissem para o mundo espiritual. Então, é esse momento de pandemia, nós estamos vendo que isso não é uma pandemia, e por isso que é uma pandemia, não é um sofrimento individual de cada um, pelos nossos erros individuais. Isso é uma coisa que está ocorrendo em todo o nosso planeta. Essa pandemia, essa doença, esse vírus que surgiu, está envolvendo todo o nosso planeta. Então, é a necessidade de separar o joio do trigo. É o momento de separar o joio do trigo. Então, nós estamos passando por esse momento de expiação e provas, desse mundo de expiação e provas, para o mundo de regeneração. E muitos desses espíritos que estão desencarnando aqui agora são espíritos que não voltarão a reencarnar na Terra e que já está passando. E muitos espíritozinhos que estão desencarnando, que cumpriram tão bem a sua caminhada como espíritos encarnados aqui no nosso planeta, muitos eles vão fazer um novo estágio na sua verdadeira vida, que é a vida espiritual, para retornarem mais aperfeiçoados ainda para continuar esse trabalho, essa caminhada aqui no nosso planeta. Então, a gente tem que sempre ter resignação, ter essa confiança no Pai. Sempre a fé é uma coisa muito importante. Nós temos que ter fé e certeza que Deus não nos abandona. Mesmo que a gente sinta essas angústias, nós ainda não estamos preparados até para o nosso grau evolutivo. Por isso que nós reclamamos, mas vamos pensar, analisar esses ensinamentos, essa doutrina tão maravilhosa. Vamos ver como é bom nós continuarmos essa caminhada. E no Evangelho aqui, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Então, nós somos bem-aventurados no momento que nós estamos passando. E isso aí, nós estamos sendo bem-aventurados globalizado. Todo o nosso planeta está sendo bem-aventurado, porque nós estamos sofrendo um momento, nós estamos sendo atacados por esse vírus, pelo coronavírus, no momento de transição planetária e que todos os habitantes dos nossos planetas estão sofrendo. Muitos não tiveram a doença, muitos não pegaram a doença, mas seus familiares, ou só é mesmo que seus familiares não tenham tido a doença, não tem ninguém tido a doença, mas via a notícia, eles estão em constante apreensão, com medo que a qualquer momento possam pegar essa doença. Então, é um momento difícil, é um momento de apreensão, é um momento de sofrimento, mas nós precisamos ter a resignação e a certeza que tudo que Deus coloca na nossa caminhada é para o nosso bem, para a nossa evolução. Nós estamos avançando nessa caminhada, então vamos aproveitar, vamos orar para Deus. É uma maneira de nos comunicarmos. Sempre com Deus, a prece, Ele sempre nos escuta e sempre terá uma resposta. Às vezes nós não percebemos, mas alguma coisa se torna melhor na nossa caminhada. Então teremos fé, vamos ter confiança nesse Pai que nos ama, que não nos abandona. Vamos agradecer a esse Pai por ter nos mandado esse Filho maravilhoso, esse nosso irmão e nosso mestre, nosso modelo, que é Jesus, para nos trazer ensinamento. E vamos agradecer a Jesus, o Cristo, por ter nos falado e ter cumprido que o Pai ia nos mandar um Consolador, e esse Consolador veio para nós. E agradecer a Deus por nós estarmos acompanhando os ensinamentos do Consolador prometido por Jesus, que é essa doutrina tão esclarecedora que realmente nos consola, que é o Espiritismo. Nós temos que continuar
essa caminhada com fé, estudando, agradecendo a Deus todos os dias. Se houve algum problema em nossas vidas, se alguém teve doença, se teve algum problema de saúde, vamos agradecer por ele estar vencendo. Se realmente ele não venceu o problema de saúde física e teve que partir para o mundo espiritual, vamos agradecer ao Pai e rogar que esse irmãozinho possa ter vencido, cumprido a sua etapa aqui, que ele possa ter continuado a sua caminhada no mundo espiritual com responsabilidade, com tranquilidade, que seus familiares estejam bem, felizes, tranquilos. A gente sabe que não ficarão felizes no momento que tem a morte física de alguém, que é a separação física, mesmo com um filho, um pai ou alguém ter que viajar, uma viagem longa, nós sempre vamos sentir a falta da separação física. E ainda com a morte física é difícil, principalmente para aqueles que não sabem que não existe a morte. A morte é física, mas nós, como espíritos, continuaremos vivendo. Em breve, nós nos reencontraremos novamente. E mesmo que não estejamos juntos agora, no momento que uns continuam encarnados e outros, através do sonho, através da emancipação da alma, através das nossas preces, através do nosso amor, através das lembranças, nós continuaremos em contato com esse ente que partiu para o mundo espiritual. E nós temos tantas coisas para... As causas atuais das aflições são aquilo que nós provocamos atualmente. Por isso que, como eu comentei antes das respostas, os maus usos de vícios, de drogas, de tantas coisas, a maneira do nosso comportamento, tudo terá efeitos. E nós devemos procurar plantar aquilo que é bom para nós, para que os efeitos futuros sejam bons para nós. Então, assim, para que sejamos bem-aventurados, como Cristo nos falou, bem-aventurados os aflitos, porque nós estamos no mundo de aflições, no mundo de expiação e provas. Então, que sejamos, possamos aceitar essas aflições com resignação, com equilíbrio. Ninguém faz o mal a nós, nós que recebemos o mal. O mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fizemos, porque nos tornamos homens ou mulheres maus. Então, não vamos fazer. O que fazem a nós é necessário, senão o Pai não permitiria. Nós nunca podemos negligenciarmos. Nós temos que ter cuidado, temos que ter o respeito com as outras pessoas. Não devemos nos arriscarmos na vida, porque só vou morrer ou vai acontecer alguma coisa se Deus permitir. Não, se nós usarmos o livre-arbítrio negligenciando, as coisas vão acontecer e nós somos os responsáveis. Mas vamos caminhar retos, equilibrados, com responsabilidade, que aí sim, aí tudo que acontecer conosco é por vontade do Pai. E tudo que o Pai propõe a nós é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Se nós tivermos que passar nesse momento por alguma coisa difícil, com um familiar, conosco mesmo, que tenhamos fé, que tenhamos certeza que Deus não nos abandona, que esse Pai está fazendo com que todos nós possamos evoluir e crescermos cada vez mais. Vós que sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós que sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então ele fala também aqui que às vezes nós temos tudo aqui, e depois nós passamos para lá, tudo, abusamos dos prazeres da vida material, só usufruímos de tudo que é prazer, não ligamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, para aqueles que estão na nossa volta, só queremos aproveitar os prazeres da vida e esquecemos do Pai, esquecemos de Deus, esquecemos da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, esses já tiveram os prazeres aqui. Então, quando passarem para a vida espiritual, eles vão ver as consequências. Então, aí vão falar para eles, vocês já tiveram tudo que tinham lá, por que agora vocês já não precisam aqui no mundo espiritual? Então, aqueles que tiveram as angústias, que tiveram sofrimento, as pessoas pobres, em dificuldades, tudo, e esses serão recompensados. Porque se tiveram resignação em suas vidas, aqui cumpriram resignados, equilibrados, eles serão recompensados. E esse momento de angústia, de sofrimento, de infelicidade que tiveram durante essa encarnação,
é como se fosse um relâmpago, quando eles estiverem no mundo espiritual. Diz, pô, nem sentimos, aquilo foi tão pouco para o presente que ganhamos atualmente. Então vamos plantar flores para colhermos flores, vamos plantar o amor, como Jesus nos ensinou, vamos nos amarmos sempre, vamos nos perdoarmos sempre, que é isso que vai gerar a nossa felicidade. Vamos ter fé, ter certeza que tudo que acontece no nosso caminho é para o nosso bem. Então, meus irmãos, bem-aventurados são os aflitos. Se nós estivermos passando em aflições, nós somos bem-aventurados. Mas tenhamos resignação, tenhamos fé, tenhamos luz e tenhamos a certeza que esse momento coletivo de sofrimento não é por acaso. É o momento de transição. É alguma coisa que é o momento que Deus fez com que nós pudéssemos ir haver uma guerra. Estava um momento no nosso planeta, tantas coisas ruins que estavam para acontecer, países revoltados uns com os outros. E agora, o que aconteceu com esse momento de pandemia? As pessoas começaram a se compreender, os países que eram inimigos estão se autoajudando uns aos outros. Então, as pessoas que nem se ligavam antes, uns estão ajudando os outros, está havendo tantos auxílios uns com os outros. Então é muito bom, as pessoas estão se compreendendo mais, estão se auxiliando, estão fazendo uma autoanálise de tudo que está ocorrendo aqui nesse planeta. Quando estão recolhidos aos seus lares, vão aproveitar para meditar, para pensarmos tudo, por que nós estamos aqui, por que nós estamos passando por isso, como é bom ser bom. Vamos ser bom, vamos continuar a nossa caminhada. Então, meus irmãos, muito obrigado. Eu não sei se serviu para alguma coisa, mas eu acho que tudo que nós pensarmos que em relação ao Deus, em relação a Jesus, é para o nosso bem. Então, vamos continuar a caminhada, vamos ter fé, vamos ter resignação e vamos ter a certeza que, como nosso querido Chico Xavier falava, tudo passa. E esse momento difícil vai passar. Em breve, as vacinas estão chegando, espero que vai vir em mais quantidade agora, espero que em seguida estejamos livres, que tudo comece a ressurgir novamente, e a gente sabe que depois dos momentos difíceis, as coisas se tornam melhores. Eu vejo aqui por São Lourenço mesmo, aquele momento terrível que teve da enchente de 2011, e quando eu faço minha caminhada aqui na Barrinha, eu vejo como está linda a Barrinha, como se tornou diferente, parece que foi para melhores, as pessoas, as condições de tudo ali, parece que se tornou melhor. Então é assim, em seguida nós estaremos muito melhor do que estávamos antes da pandemia, mas tenhamos fé e tenhamos responsabilidade, tenhamos vontade de continuarmos trabalhando para o bem. Que Deus nos abençoe e vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, nossos irmãos, mentores, benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, nossos anjos da guarda, como costumamos dizer. Obrigado por passarem tanto trabalho conosco, nos intuindo e às vezes não percebemos. Obrigado, Pai maravilhoso, por nos salvar de tantos tropeços nas nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tirar a pedra do nosso caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E que tenhamos uma ótima semana de muita luz, que possamos aproveitar o nosso momento, que estamos recolhidos em nossos lares, para fazermos boas leituras, para orarmos, para agradecermos ao Pai, para reconhecermos o quão bom, quanta bondade que Deus nos concede, quantas coisas boas. Não vamos ver aqueles que estão acima de nós materialmente, mas vamos ver aqueles que estão abaixo de nós, sofrendo doenças, aqueles que já passaram. Hoje eu estava pensando, aquelas pessoas que foram para as câmaras de gás naquela época, aqueles espíritos que sofreram tanto, os escravos trazidos da África naqueles navios, o sofrimento. Então, nós somos felizes, nós estamos em plena felicidade, só temos que agradecer. Nós não estamos nem próximo do sofrimento de tantos que já passaram pelo nosso planeta. Então, vamos agradecer ao Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, que possamos continuar na nossa caminhada com fé e
que seja feita a vossa vontade, o que tiver que ocorrer para nós, e se for vossa vontade, vamos seguir a vossa vontade. Muito obrigado, Pai, e que assim seja, Senhor. Muito obrigado.